Não, porque é uma dúvida. Porque assim, outra coisa que eu percebi. TDAH, ficou um negócio comum. Todo mundo tem TDAH hoje em dia. Tem até a piada do Maurício Meirelles, né? Tem TDAH, tava no metrô, espirraram perto de mim, eu tava sem máscara Peguei TDAH. Porque todo mundo... Cara, e assim, eu entendo que exista, Sim. mas eu entendo que... Aí qualquer cara preguiçoso, velho, e procrastinador virou o cara que tem TDAH. Sabe assim, eu vou me dar um autodiagnóstico aqui pra... mas geralmente... Vai fazer eu me sentir melhor com a minha preguiça. Geralmente é autodiagnóstico, né? Não é algo que foi diagnosticado por um profissional. Tem uma amiga, né, psiquiatra, outro dia a gente estava num evento e nós estávamos conversando, né, justamente sobre isso. Muitas pessoas procuram ela para justamente fechar esse diagnóstico, né? Acreditam que tem e procuram ela. Para que a gente consiga uma mensuração mais assídua, né, mais palpável, a gente precisaria de uma avaliação neuropsicológica. O que é isso? É um conjunto de testagens que faz com que a gente consiga ali, por vários parâmetros psicométricos, identificar como funciona a sua memória, como funciona o seu processamento e etc. A maioria, né, procura e ela fala, olha, você não tem diagnóstico, mas eu gostaria de ser melhor concentrado. Né? Então, o que a gente identifica? A gente tem uma quantidade de informações absurdas. Uma coisa que está, ao meu ver, está diretamente ligado a esse processo. Por exemplo, nós temos 2 neurotransmissores que estão intrinsecamente associados ao TDAH, que é a dopamina e a noradrenalina. A dopamina faz com que a gente foque, porque de alguma forma a gente obtém prazer e está ali, né? Isso nos estimula ao foco. A noradrenalina nos impulsiona. Esse indivíduo ele tem uma falta de dopamina, ele tem geralmente muita noradrenalina e faz com que ele seja hiperativo, que ele tenha acesso a uma série de elementos e informações ao mesmo tempo. Tá, ok. Então, justamente por esse ponto. Quando a gente está assistindo, por exemplo, aqueles shotzinhos, se a gente perguntasse aqui, quanto tempo vocês gastam do dia de vocês assistindo aqueles shots? O problema é mais se de uma começar. hora. Mais de uma hora. Fácil. Tranquilo. Por que a gente não gasta a mesma quantidade de tempo lendo um livro? Mas eu faço, além de fazer, eu escrevo, então... Não, mas você. A maioria das pessoas não. Não. Mas o que acontece? Eu entendo a minha fácil distração. Rápido. Só que... Se eu não mergulhar no que eu estou fazendo... Por exemplo, eu estou escrevendo. Aí vem a minha mulher e fala, o almoço está pronto, vem almoçar. Eu nem respondo. Aí ela vem de novo, vem almoçar. Cara, se eu parar, para eu retomar esse raciocínio, para mim é muito complicado. Difícil. Sim. Mas o que é mais prazeroso? Ler um livro ou assistir o shot? Escrever, na verdade. Escrever, porque ele já, né, interiorizou aquilo como um elemento dele. Muito bacana de verdade. Dentro desse construto dos shots, para quem tem TDAH, é um prato cheio. E geralmente não vai ficar uma hora. Vai passar o dia, né? Vai passar o dia. A hora que você vê, você se liga com tanto tempo que você tá, porque tá acabando a bateria do telefone, tá ligado? De tanto que você vai ficar ali... Pois é. E aí, por quê? Porque no que isso está ligado? Eu tenho uma situação que tem começo, meio e fim. E muito rápido. E eu tenho acesso à informação. Então, eu estou vendo um vídeo agora do Chaves, e daqui a pouco eu estou vendo um vídeo do Hulk, daqui a pouco eu estou vendo um vídeo sobre extração de petróleo, e daqui a pouco eu estou vendo um vídeo sobre saúde mental, daqui a pouco... Um boom de informações. Mas tem começo, meio e fim. Todo começo, meio e fim, meu cérebro entende que iniciou uma situação, teve desenvolvimento, teve conclusão, libera dopamina. E aí a gente fica. E aí isso se alimenta. E isso foi criado por algum psicólogo do outro lado da ferramenta, te estimulando a ficar... Controvérsia. Não, eu entendo que sim, porque... O psicólogo do lado negro da força. Assim, eu lembro que teve uma reportagem na época dos comerciais de criança, que as empresas de criança tinham psicólogos que ajudavam na construção do comercial, para que fizesse com que a criança fizesse o pai comprar. Sim. Então eu entendo que, logicamente, não é só um código. Algum psicólogo instruiu o cara como ele precisaria alimentar aquele algoritmo
para te manter. Mas é o conceito da construção do negócio. A gente, cara, os shortzinhos que a gente corta aqui do próprio episódio, a gente tá fazendo isso. A gente tá pegando trechos do nosso episódio que, separado de todo outro contexto, ele gera um começo, meio e fim. Porque daquela piada que vai ao ar ali, né? Então, assim, e aí, cara, quem tá passando ali, vê rapidinho e tal. E vai. Eu tive muita dificuldade para aprender a estudar. Então, assim, eu tive que aprender a estudar. Por quê? Porque eu me distraio fácil com as coisas. Porque eu caço borboleta. Normal. Então, eu tive que aprender a estudar. Mas, cara, nunca achei que eu tivesse déficit de atenção. Não, o que eu tinha mesmo era preguiça. Então, eu tive que sentar. Ou um não repertório de estudar. Assim, O não saber... não saber estudar. Exato, faz com que a gente, muitas vezes, não receba os reforçadores necessários para que esse comportamento se instale. Então, para que eu vou me colocar numa situação se eu não tenho benefício nenhum? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de parar e sentar e estudar alguma coisa que eu não tenho, não estou gostando, sabe? Eu posso começar a estudar alguma coisa, mas se eu não estou sentindo, não estou gostando prazer, do que está rolando, não estou tendo prazer de fazer aquilo lá, cara, aí é muito difícil começar. Você estava falando de ler um livro. Eu tenho muita dificuldade de engrenar no livro. A hora que eu engreno, vai embora. Só que eu começo, o começo do livro, eu preciso insistir muito para conseguir continuar ele, entendeu? Tem um menino lá na escola, ele me falou isso recentemente. Ele falou assim, eu comecei a perceber aquilo que você falou. Eu falei, o quê? A partir do momento que, mesmo que eu não goste daquilo, ele não gosta muito, assim, tinha um verdadeiro problema com a matemática. E aí, a partir do momento que ele conseguiu resolver alguns exercícios, a resolução, poxa, eu comecei aqui, eu fiz aqui, e eu cheguei ao resultado. Pum, dopamina. A partir dele começou então começou a fazer amizade com a matemática. E é isso que acontece. Eu dei aula de matemática, né? Você sabe que uma das coisas que eu mais gostava de dar aula era na hora que você sentava na carteira que o aluno estava com dificuldade e tal, você ia explicando, ia jogando nele assim, ele ia, na hora que ele concluía, sabe aquele sorriso involuntário? Eu ficava olhando para a cara da criança para ver esse sorriso, que era o que me dava prazer de lecionar. Ah, entendi. Percebe? Percebe? Você não sabe o esforço que eu tô fazendo pra não fazer uma piada com o padre. E você tava no seminário nessa época? Você é louco, velho. Não. Aí pra mim é um pouco a mais. Na igreja católica, que a igreja católica tá me perseguindo ultimamente. Não é você não, né? A igreja católica te persegue. Eu não perco o momento de fazer uma piada com o padre. Assim, mas, né, piadas à parte, realmente, a gente aprende, né, tudo. Comportamento é aprendido, é condicionado. Comportamento que não é condicionado é aquele comportamento inato. Por exemplo, a criança, a princípio, ela é pequenininha, ela chora. E ela chora, quando o bebê está ali, ele chora, vocês são pais, né? Não que eu saiba. Por que ela chora? Quanto bebezinha? Para chamar sua atenção em algum momento. Eu acho que é um método de comunicação dela. Perfeito, é isso mesmo, é um método de comunicação. A princípio, ela só faz isso. Vem isso como um elemento inato. Ela chora. Mas com o passar do tempo, ela começa a reconhecer exatamente isso. E quando ela chora, ela tem atenção. Ela tem atenção pelo qual ela precisa. Então, se ela está com fome, se ela precisa, né, trocar fralda, etc. Isso vai sendo condicionado. Isso é viver. Estamos na vida aprendendo o tempo todo. Condicionamento. Né? Então, muitos dos indivíduos que chegam até os consultórios com uma queixa de TDAH, realmente não é. É um baixo repertório. Eu fiz o teste do TikTok e eu tenho. Você fez o teste do TikTok e você tem TDAH? Não, eu tô simulando a pessoa que chegou, que ele falou. Fiz o teste do TikTok ali, eu levantei o dedo 6 vezes, então acho que eu tenho TDAH. Nossa, isso assim, a maioria Já das pessoas aconteceu? chegam. Acontece das pessoas falarem isso. Eu fiz o teste do TikTok Sim.
Caramba, velho. Chegam lá, olha... Inclusive, tem do teste de personagem, eu sou o Vegeta. Principalmente quando a gente pergunta, certo, não, ok, mas você já fez algum teste, alguma avaliação? Fiz. Qual? Um lá que eu peguei na internet, lá, assim, eu fui respondendo lá, assim, aí deu até a nota, assim, a porcentagem. Percentil. Deu até o percentil. Interessante, tá, mas aí a gente começa a conversar e aí começa a entender que, poxa, aquele teste, ele pega ali aspectos que são, assim, são muito superficiais, eles estão muito na nata ali do que está muito emergente, ele não vai pegar essas particularidades, tá, mas o quanto que você já se entende aprendendo a aprender. E você acha que frustra a pessoa que está esperando ter esse diagnóstico, descobrir que não tem? Ela sai frustrada desse consultório? Ela vai para outro, né? Geralmente ela vai para outro. Ela quer confirmação. Segunda opinião, filho. Porque aquilo é um alento. É igual você faz com o exame de próstata. Você sempre pede a segunda opinião. Não, eu não peço. Não pode fazer 3 consultas no mês? 3? Se eu fizer só 3, eu fico morrendo de medo de ter ainda. Entendi. Então é um alento. O indivíduo, ele fala, poxa, é a justificativa para uma performance que não está sendo... não está conseguindo chegar a essa exímia performance. Então, o TDAH vai justificar. Então, eu não consigo... porque eu tenho TDAH. Porque eu tenho TDAH. Quando, na verdade, cara, o TDAH, se a gente pudesse até verificar realmente os que tem, né? É um funcionamento cerebral em uma velocidade muito superior a quem não tem. E aí entra naquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Sobre o motor e o motorista. Se a gente tem um carro que anda numa velocidade assim absurda, cara, eu preciso conhecer sobre ele. Eu preciso ter alguns cuidados, inclusive, que são diferenciais. Então, na verdade, o TDAH, ele tende até, inclusive, a ser muito mais produtivo, mas desde que ele conheça muito bem o que ele tem na mão, desde que ele saiba muito bem como ele funciona. E se de alguma forma ele precisa ajustar alguma questão desse motor, o médico precisa estar com certeza avaliando